Cumprimentamos a todos nossos queridos, amados irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Vamos dar sequência ao estudo extra da nossa lição de número 10, Provai se os Espíritos são de Deus. O tópico de número 1 fala sobre o cuidado com falsos profetas. O exemplo de Balaão. E vamos falar também do ponto 2, a Bíblia revela a existência dos falsos profetas. Vamos relatar no primeiro livro dos Reis, capítulo 13, a existência do profeta velho, em detrimento do profeta novo. Vocês vão ver essa história com muito carinho. Amados irmãos, é muito triste, quando nós nos deparamos com os falsos profetas. Veja que no Novo Testamento e no Antigo Testamento, sempre nós temos alerta quanto aos falsos profetas. No Antigo Testamento, Deus disse: vede se a profecia cumprir, ele é de Deus. E se não cumprir, aquele tal profeta deve ser apedrejado. Mas, veja, Esdras, capítulo 6, versículo 14, fala que os judeus edificaram conforme a profecia de Ageu, o profeta. O significado de Ageu significa festivo. Ele era o profeta do ânimo. E Zacarias também foi um profeta que também profetizou junto com Ageu. A palavra, o nome Zacarias significa Jeová se lembra. Então, o Novo Testamento fala também dos cumprimentos dessas profecias em Cristo, o nosso verdadeiro templo celestial, da qual nós temos a realidade. Então, preste atenção. Veja que Ageu foi convocado para realmente profetizar o templo, a construção, erguer figuradamente como sombra o corpo de Cristo. Então, havia esta convocação da parte de Deus para com seu profeta, para que a construção viesse a existir e também fosse triunfado sobre os seus inimigos, ok? Até mesmo as frustrações econômicas. Então veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Então o verdadeiro profeta, ele se identifica. Vocês observam que quando vocês lerem o livro secular, temos o nome do autor. Infelizmente, muitos falsos profetas não se identificam. Por exemplo, as testemunhas de Jeová, eles não colocam o nome do escritor no livro que está sendo publicado. Se você pegar as publicações das testemunhas de Jeová, não há nome de editores, nem mesmo a Bíblia TJ contém o nome dos seus editores, nenhuma publicação. Então, fugindo da responsabilidade de ser chamado falso profeta. Como o Espírito de Deus, ele não trabalha com oculto ou com ocultação, ele revela aqui quem são os profetas de Deus. Então, o verdadeiro profeta, ele se identifica. Ele não teme as autoridades, ok? Porque ele tem a palavra de Deus no seu coração. Zacarias também estava com o verbo profético na sua boca, porque todos os profetas tinham o verbo de Deus. Cristo estava no coração e na boca dos profetas. E ele estava profetizando sobre o templo de Zorobabel. Tanto Ageu como Zacarias. Aí nós temos o quê? O cumprimento profético da vinda de Cristo e a construção do templo de Ezequiel. Isto depois do templo do anticristo que vai ser destruído por Jesus na sua vinda, que é o terceiro templo. Este é do anticristo, mas há uma profecia do templo de Ezequiel, a qual é o templo do governo de Jesus sobre a terra. Então ele profetiza e tem a visão e a mente no templo de Ezequiel.
o profeta Zacarias. Então, o nosso textuário, ele fala o seguinte, 1 João capítulo 4, versículo 1, que provai se os espíritos são de Deus, porque os espíritos enganadores nos falsos profetas têm se levantado e saído pelo mundo, mostrando que o mundo está no maligno. Presta atenção, muitas falsas profecias são produzidas. E quem é que produzem essas falsas profecias, senão os espíritos imundos na vida dos falsos profetas? Então veja aí, os discípulos estavam com Cristo, mas ele também cria em fantasma. É terrível, meus irmãos, a falsidade, a falsa crença, a falsa doutrina, ela te leva para o lado errado. Como Jesus estava com os discípulos e como ele ainda cria que havia fantasma, Jesus vinha em direção a eles, os discípulos no barco, a Bíblia diz que eles pensavam que era um fantasma. Então, veja a verdade prática, os dons espirituais para discernir espíritos enganadores. Há uma diferença aqui, porque os falsos profetas saem pelo mundo, mas aquele que é verdadeiro profeta, ele sai em missão, glória a Deus. Aqueles que estão em verdadeiro trabalho de Deus são enviados pelo Espírito Santo. E não tem suborno não, viu? Mas é Satanás que anela neste mundo, para viver neste mundo, livremente ter acesso e ser reconhecido pelos falsos profetas. Lembra do falso profeta e do anticristo que vai reinar sobre a terra? Veja que tem um falso profeta junto com o anticristo. Ok? Mas tem o Espírito Santo agora, neste momento, atuando na igreja, que detém o aparecimento dos falsos profetas, melhor, do anticristo e do falso profeta escatológico. Agora veja os nossos objetivos da nossa lição. Julgar as profecias. Como devemos julgar? E por que deve ser julgado? Então, temos que pôr esses espíritos à prova. Todos os espíritos enganadores negam que Jesus Cristo veio em carne, veio como homem. Por quê? Porque não foi aqui, na cruz, um anjo morrendo, um arcanjo, um anjo forte, como diz o livro do Apocalipse. Quem morreu na cruz foi um homem. E sendo um homem morrendo na cruz, o que foi que aconteceu? Uma vergonha para Satanás. Por isso que eles negam que Jesus veio em carne. Porque Jesus, ele venceu a Satanás, não como um anjo que nunca foi, e nem como Deus que ele é, mas como homem. Foi o que ele disse para Satanás no deserto: eu vim como homem, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então a igreja está sendo preparada, glória a Deus, para o arrebatamento. Enquanto atualmente os falsos profetas têm aparecido constantemente como prenúncio da vinda do anticristo e do falso profeta escatológico. Então, como eu disse, eles não podem se revelar agora, porque ainda há um que eu detenho. Glória a Deus. A igreja de Cristo. O que nós podemos observar? Veja aí. Nós vamos agora para o tópico de número 2. Mas antes de entrar no tópico de número 2, veja o que a lição vai tratar sobre os falsos profetas. No ponto 1, cuidado com os falsos profetas. Aí temos o exemplo de Balaão, no tópico de número 1. Sabemos que Balaão começou bem, mas terminou mal. O seu fim foi muito triste. O suborno, o comércio. Veja, Balaque convida Balaão para profetizar contra Israel. E subornou o profeta. Vocês sabem muito bem que hoje em dia as pessoas querem pregar no mínimo pela gasolina, porque eles querem voltar para casa. E o problema de Balaão foi este.
exatamente o suborno, o negócio, fazer negócio. Então, como é que ele ia voltar se ele já estava distante? Ele, no mínimo, queria voltar e não tinha dinheiro para voltar. 700 quilômetros, ele tinha que voltar para a sua casa. Mas ele, como não tinha gasolina, não tinha dinheiro para colocar no tanque, para voltar para sua casa. Então, o que eu vejo aqui, meus irmãos, infelizmente, muitos líderes fazem o Balaão pecar. Por quê? É justo ajudar, sim, ofertar, não como o toma lá da cá, barganha, não, e nem propina, e nem suborno, mas é justo ofertar, fazer doações. Como aqui não houve isto, houve um suborno, e até mesmo o próprio Balaque não pagou o Balaão, aí a história diz que ele foi vender o pecado dos filhos de Israel para os midianitas. Então, os midianitas pagaram o Balaão. Por isso que a Bíblia diz que este foi o prêmio de Balaão. Ele vendeu o pecado do povo de Deus. Estes crentes que chegam nos nossos ouvidos diz o seguinte: você viu o que fulano de tal fez? Querem promover o pecado alheio. Meus irmãos, muitos são que nem um filho que ficou dentro de casa e que diz ao pai: este aí que gastou com as meretrizes, já havia sido perdoado aquele jovem. Lembra do jovem pródigo? Nós não somos promovedores de pecado alheio. Este foi o problema de Balaão. Publicar, vender a fórmula como vencer o povo de Deus. Aí esse Balaão disse para os midianitas que o problema do povo de Deus era a fornicação. E que colocassem mulheres lá dentro do arraial deles, destruiria o povo de Deus. Este foi o pecado que matou Balaão. Isto é, o anúncio deste pecado. Então, o pecado de fornicação foi realmente o anúncio deste pecado por Balaão, foi quem fez o próprio Balaão morrer a sua própria desgraça, a sua própria espada. Então, meus irmãos, o suborno é terrível. Quando a Bíblia fala do caminho de Balaão, do prêmio de Balaão, que foi usado os dons para o seu próprio benefício, seduzido por propina, com aliança com Balaque. Então, o prêmio de Balaão é o prêmio da injustiça. A doutrina de Balaão é esta: suborno até a prática da prostituição. Temos que ter o cuidado, temos que ser os Neemias atuais, com estudo perspicaz. Quem estuda muito, irmãos, a tendência de quem procura o conhecimento é tornar-se mais humilde e não soberbo. Só se ele for enganado. Mas quando nós absorvemos mais de Deus, mais humildes somos. Glória a Deus. Então, a história vai contar que o Neemias foi até a casa, já voltando aqui para a lição, o Neemias foi até a casa de Semaías. Presta atenção à história. E Semaías, amigo de falsos profetas, entre eles uma falsa profetisa, Naodias. Este é o nome que aparece, Naodias. Aparece duas vezes esse nome na Bíblia. A primeira vez, Esdras, capítulo 8, versículo 33, ok? Na verdade, a segunda vez, porque a primeira vez aparece
é em Neemias, capítulo 6, versículo 14, que fala da falsa profetisa que estava recebendo suborno de Tobias e Sanbalate contra os judeus. E a segunda vez aparece em Esdras 8:33, mostrando que era um levita chamado Naodias, que veio do cativeiro babilônico. Então, meus irmãos, os falsos profetas, esses falsos profetas querem influenciar o povo através de medo, dizendo que é a vontade de Deus, foi Deus quem disse. Lembra do profeta velho? Então, aquele profeta velho, esse profeta velho, ele disse que recebeu a notícia do anjo. E Deus falou com ele. Mentira! O texto diz que ele mentiu. Então, o falso profeta é aquele que muda de mensagem por sua própria conveniência pessoal, objetivando o lucro. Esse não é figo, nem macieira, nem oliveira. Ele é espinheiro, ele é abrolho. Então, meus irmãos, vamos agora para a nossa parte do ponto 2, que fala sobre a Bíblia revela a existência dos falsos profetas. Aí nós temos a história tão esperada da aula de hoje, que é 1 Reis, capítulo 13. Aí nós temos que ler o capítulo inteiro para ver um profeta de Judá, que era conhecido como um homem de Deus, ainda não reconhecido como profeta, mas era um profeta, o profeta novo de Judá. Ele veio a Betel, ele foi enviado com uma missão: condenar o altar de Jeroboão, condenar a idolatria, a prostituição, os altares aos demônios. E assim, esse profeta, como todos os outros profetas de Deus, eram constantemente ameaçados. Nesse caso aqui, por Jeroboão, sempre ameaçava os profetas de Deus. Agora veja, um profeta jovem, um jovem profeta, tinha uma obra urgente. Ele foi até Betel, sobre uma jumenta. Era esta a maneira dos profetas se locomoverem. Não sei se era emprestado, mas veja que, embora não fosse reconhecido ainda como profeta, Jeroboão queria se livrar dos profetas de Deus. Ele tinha agora que enfrentar aquele homem de Deus, profeta de Deus, embora não fosse reconhecido por todos. E aquele jovem profeta, sem medo, veio. Ele iniciou-se cheio de vigor, mostrando o pecado do altar de Jeroboão. Preste atenção. Deus, através do profeta, foi esse Deus que nós servimos, que disse que o rei de Judá teria um nome, e o nome foi dado antes dele nascer. Veja a profecia, o nome dado ao menino antes de nascer. Esse profeta profetizou contra o altar de Jeroboão, que após a profecia, Jeroboão mandou prender. E ao mandar prender, a mão que estava estendida sobre o profeta secou. Então, o profeta de Deus teve misericórdia quando Jeroboão disse: cura minha mão, não consigo tornar a voltar o normal. Então, por misericórdia, Deus curou aquela mão. E aquele profeta conseguiu se livrar da tentação de Jeroboão. Esse profeta foi enviado por Deus a fim de não se contaminar. Lembra dos manjares do rei? Ele não poderia comer lá na mesa do profeta velho e também de Jeroboão, que é uma mesa só, que é a mesa dos demônios, dos ídolos.
nem pão e nem beber água. O que é isto? É que esse profeta novo, ele não poderia vir pelo mesmo caminho, voltar pelo mesmo caminho, e nem comer pão e nem beber vinho. Lembra da estrela que apareceu aos magos, aqueles astrólogos, no dia do nascimento de Cristo, 2 anos depois, quando eles foram visitar? E quando eles voltaram, eles não voltaram pelo mesmo caminho? É uma história muito parecida. Deus disse, não volte pelo mesmo caminho. Então, meus irmãos, havia também em Betel um profeta velho. Tem uma diferença. Lembra da expressão crente velho? Profeta velho. Existe a expressão velho crente, que é um velho crente. Esse é crente. Mas o profeta é velho. Esse profeta soube de toda a história através do seu filho. O filho fofoqueiro chegou, contou tudo. Aí nós temos aqui na história 2 profetas. O profeta novo que veio, que se encontrou com o profeta velho, mentiroso. Então, os profetas velhos da atualidade, desde aqueles dias, onde houver profeta velho, não estou dizendo um velho profeta, estou falando de profeta velho, são piores que serpentes. São piores do que serpentes. São humanistas, relativistas e não temem mais a Deus. Então, eles sabem enganar um profeta novo. O profeta velho sabe enganar um profeta novo. Através de promessas, de fama, os profetas velhos sabem que o profeta novo está em ascendência, está subindo, porque ele é novo. Deus vai revelar muitas coisas a ele. Está em ascendência, está subindo. Então ele vem como serpente. Agora veja. Primeiro, procura ser amigo para fazê-lo refém ministerial. Isto é o que acontece com os profetas velhos. Matar os profetas novos da atualidade. Então, ele quer ser amigo dele. Cuidado com esses profetas velhos. Onde é que eles vivem? Está no texto. Em Betel. Eles vivem no mesmo ministério que você está. Então é necessário sempre diferenciar quando falar de profeta velho, daquele que é um velho profeta. É diferente um crente velho de um velho crente. Porque o velho é crente. Então, presta atenção. Veja as características do profeta velho. Primeiro, vivia em Betel. Coloca aí as características do profeta velho. 1. Ele vivia em Betel. 2. Esta característica é porque ele era profeta velho. Outra característica, profeta velho. Vamos lá? 3. Tinha filho fofoqueiro. Filho fofoqueiro. Fofoqueiro. 4. Tem um pai também que ama fofoca. Então, tanto o filho como o pai também é fofoqueiro. Terrível, né? 5. Vive daquilo que ouve e que lhe traz. Isto é, ele age através de más notícias. É o que eu falei na primeira aula. Os falsos profetas, ele age nas más notícias. Vai cair um avião. Vai acontecer uma catástrofe. Vai haver 1 milhão de mortes. Ele atua em más notícias. Então, quem vive de fofoca não sabe de nada, de fato nenhum. Ele vive de fofoca. Então, não existe nada que ele saiba, de fato, na verdade. Os profetas novos devem ter habilidade. Já que é novo, tem força.
ele tem que ter habilidade em relação às artimanhas dos profetas velhos. Por quê? Porque o profeta velho, ele tem comparsa. Ele tem aliança com o Jeroboão. Todos os lados que esses compassos estão vigiando o caminho do profeta novo, daqueles que são mais jovens. Então, o que o profeta novo pode fazer? O que é que esse profeta novo pode fazer, esse homem de Deus, que foi até Jeroboão condenar os seus altares? Primeiro, esse profeta novo não pode voltar contigo, como diz o texto. Deus disse, você não volte com eles. 2, nem entre na casa deles. 3, nem coma o pão e nem beba água com eles. Não receba a doutrina dos testemunhos de Jeová. Não receba as doutrinas das falsas igrejas, das falsas seitas. Cuidado com a comida de Jeroboão e do profeta velho. É diferente. O velho é profeta, mas aquele é profeta velho. Então, glória a Deus, o profeta velho está na mesma condição de Jeroboão, porque a mesa é a mesma. E se esse profeta novo fosse até a mesa do profeta velho, estava em aliança com os deuses, com a idolatria. Então, a mesma condição de Jeroboão, corrupto. Agora veja, qual foi a tentação do profeta velho? Em que consiste a tentação do profeta velho? Veja, eu sou profeta igual a você. Isto foi uma tentação. Ora, Deus falou comigo assim como fala com você. Deus enviou um anjo para mim e Deus falou deste jeito. Eu sou profeta igual a você. Veja a tentação. Ele quer dizer que, embora fosse profeta, o profeta velho, ele diz, eu sou mais experiente. Profeta velho. Então, muitos são iguais, esses profetas velhos, até o próprio Satanás. Por quê? Porque eles agem sob influência. Porque eles vão dizer, lembra que foi Satanás quem disse a Jesus, transforme estas pedras em pães? Deus disse ao profeta novo, o homem de Deus, não coma. Não transforme pedra em pães. O problema não era o milagre, o problema era a desobediência. Não entre na casa dele, não coma o pão e nem beba água, e nem volte com eles. O problema de Jesus não era fazer o milagre, era a desobediência a Deus. Fazer segundo Satanás e não segundo Deus. Então, infelizmente, muitos hoje são os que comem o pão e bebem água nas congregações das idolatrias dos falsos mestres. Mas o Senhor diz, não coma pão ali. 1 Reis 13:17. Não é para comer pão ali. E não é para voltar com ele. Não volte. Irmão, esse profeta novo vai morrer. Por quê? Porque ele vai acreditar, não vai ter discernimento que o profeta velho está enganando ele. Está sendo usado. Então, ele vai voltar. Ele vai comer pão. Ele vai entrar na casa. Os profetas novos se encantam, infelizmente, com sensacionalismo, com teatros, com shows. Cuidado, profeta novo. Cuidado. Continue dizendo da forma quando você chegou. É pecado entrar. É pecado comer e beber. Continue dizendo. Não creia em todo espírito. Provai se eles são de Deus. Cadê o discernimento do profeta novo?
Cadê o anjo? Se foi Deus que falou, cadê o discernimento? A obediência atrai a bênção, mas a desobediência, a morte. Foi o que aconteceu. Ele desobedeceu a Deus porque ele voltou, comeu e bebeu na casa proibida. Então, a ordem era não comer o pão de Betel. Por quê? Porque era a mesa do profeta velho. A mesma de Jeroboão, dedicada a ídolos. Não foi um simplesmente ato de comer. O que tem a ver comer pão, beber água? Não é verdade? Isso aqui é muito precioso, irmão. Porque João vai tratar sobre os falsos doutores, mestre. É o pão que o diabo amassou. Glória a Deus. Não coma, diz o Senhor dos Exércitos. Não coma o pão de Jeroboão, do profeta velho. Não coma e nem beba água. É muito difícil uma água cristalizada, limpa. Deus sabia que a água ali não prestava. A nossa água só presta se ela vier de Deus. E Jesus no último dia da festa diz, quem tem sede vem a mim e beba. E ele falava do Espírito Santo de Deus. Alguns dizem, comer pão, não tem problema não faz mal comer pão. Mas tem um pão que o diabo amassou. Tem um pão que os discípulos esconderam. Eles apresentaram 7 pão. Aí quando eles voltaram para o barco, eles procuraram o pão que tinha escondido. Você já viu isto nos evangelhos? Os discípulos procurando o pão que tinha escondido. Levaram só 7 para Jesus. Então aquele pão que estava escondido é o pão que o diabo amassou. Não presta. Glória a Deus. Então, meus irmãos, o profeta novo, glória a Deus, ele foi morto. Porque o pecado foi grave. Foi tão grave quanto o pecado de fornicação. Doutrina falsa, meus irmãos, é o mesmo que pecado de fornicação. Então, o profeta novo foi morto por um leão. Agora veja no que dá ouvir conselho de profeta velho. Então, uma grande lição através do profeta velho. Deus exorta o profeta novo, inexperiente. Aparentemente, teria um grande sucesso, porque estava em ascensão. Por isso, vigiai e orai, para que não caia em tentação. A geração de hoje, de ministro de Deus, de hoje em dia, não pode voltar, nem comer o pão e nem beber água, quando Deus proibir. O profeta velho agia por ciúme ministerial, porque Deus já não revelava mais a ele, porque Deus revelava só o profeta novo. E assim, por tanto tempo sem revelação de Deus, o profeta velho desejou destruir o profeta novo, porque Deus não falava mais com o profeta velho não mais profetizava. Que vergonha! E por causa da desobediência do profeta novo, ele será exortado pelo profeta velho. Como essa história, meus irmãos? Veja, o profeta velho sabia que na estrada daquela região tinham leões. Sempre os leões vão aparecer. Cuide-se na doutrina e no ensinamento, porque há grande profundidade naquilo que nós ensinamos. E agora vocês vão ver uma profundidade no texto deste ensino. Preste atenção. Os leões que aparecem na nossa história nem sempre vão querer comer carne. Eles vão querer a alma e vai deixar a carne. Foi isto que aconteceu. O leão foi e matou. Mas a Bíblia diz que ele não matou o jumento. Aí ficou o jumento lá e o leão lá.
e o corpo no chão do profeta novo. E nem que foi comido. Que leão é este? Se o jumento tem mais carne do que o profeta novo para se alimentar, e nem do jumento o leão comeu. Porque aquele leão não queria carne, ele queria quem andasse na carne. O leão queria a alma, era Satanás. Aí você vê o profeta velho voltando, por quê? Porque contaram que o profeta novo estava morto. E quando ele foi lá, ele viu o leão, viu o jumento e viu o corpo. Aí eu lhe pergunto, por que que o leão não matou o profeta velho? Dá para saber? Hein? Como foi possível que o jumento e o leão ficassem ali, lado a lado, vigiando o corpo do profeta novo? O que o profeta quis fazer pessoalmente contra o profeta novo, o que ele quis fazer, o leão fez. Era o que ele queria fazer, o profeta velho. Aí o leão fez. O caminho do profeta velho era desobediência, era caminho de leões, caminho de morte, um caminho de corpos mortos, de jumento e de leões. Porque o profeta velho não teve medo do leão, e porque o leão também não lhe matou. Deus abençoe e Deus nos guarde. Amém.